Uma coisa que sempre me intrigou foi o porquê das pessoas terem tanta resistência ao processo de feedback, tanto a dar feedback quanto a receber. Eu estou para completar 30 anos dando aula e sem feedback, nada do que aconteceu na minha trajetória teria sido bem sucedido. É fundamental para as pessoas não só saberem receber feedback e não interpretar essas avaliações, essas revisões de performance como algo pessoal, mas também dar feedback e fazer com que as pessoas da nossa equipe, as pessoas que a gente quer bem, as pessoas da nossa família, dos nossos relacionamentos, saibam como elas estão indo e no que elas podem melhorar. Se isso é tão comum no esporte, e eu diria até indispensável para a alta performance, por que as pessoas têm tanta resistência? Pois foi pensando nisso que eu decidi dedicar não um, mas sim 2 episódios do meu podcast para esse assunto. Senhoras e senhores, eu sou o professor Gustavo Reis e depois de longo e tenebroso inverno, esse é o episódio de número 6 do podcast Pergunte ao Professor. Você já sabe, mas não custa lembrar. Estou parecendo até agora o pessoal das linhas aéreas, né? Que diz, você já sabe, mas não custa lembrar. É proibido fumar a bordo. Não é isso que eu quero dizer agora. O que eu quero dizer é, você sabe, mas não custa lembrar, esse podcast tem um site. pergunteaoprofessor.com.br. Nesse site você encontra o arquivo completo do podcast, os 5 episódios anteriores e também tudo sobre como se inscrever. Para não perder nenhum episódio, você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Spreaker, que é, aliás, o serviço que eu uso para hospedar os episódios, no meu preferido para iOS, o Overcast, no preferido de muita gente para Android, o Castbox. Nós estamos em todos eles. Eu coloquei no site também um formulário de contato para que você faça sua pergunta. O episódio 5 desse podcast foi dedicado às perguntas das pessoas que me prestigiam. Aliás, muito obrigado a todos vocês que já participaram desse episódio. Se você quiser participar, fique à vontade para mandar uma pergunta pelo site. Se você preferir, também pode mandar sua pergunta direto para o e-mail podcast@pergunteaoprofessor.com.br. Como sempre, meus objetivos: promover a reflexão, aprender mais e ensinar melhor. Então eu vinha pensando há bastante tempo a respeito desse assunto. Tive a oportunidade, inclusive recentemente, por intermédio da Insperiência, a empresa de conteúdo que me representa para palestras e para treinamentos corporativos, de dar um treinamento sobre isso, sobre feedback, para o Sicredi na cidade de Ijuí. E foi realmente muito legal. Mas mesmo antes desse treinamento, eu já vinha pensando em falar sobre isso, sobre essa questão que me intriga, de que as pessoas têm resistência tanto a receber feedback, e de certa forma essa resistência é até mais naturalmente compreensível, porque a gente não gosta de receber críticas, e normalmente quando as pessoas marcam uma conversa de feedback, elas sabem que em algum momento alguma crítica vai emergir, porque do contrário não faria sentido a gente simplesmente manter ou realizar reuniões de feedback só para jogar confete nas cabeças uns dos outros. Enfim, né? A gente não teria como melhorar onde precisamos melhorar. Mas também, e curiosamente, as pessoas elas têm dificuldade de dar feedback. E muitas vezes essa dificuldade ela parte de uma aparente presunção de que a pessoa para o qual o nosso feedback seria direcionado, a pessoa já sabe o que nós temos a dizer, ou nós presumimos que aquilo é tão evidente que não faz sentido ou não há nenhuma necessidade, nenhum bom motivo para que a gente dê o feedback propriamente dito. Claro que há, sempre há. Feedback é uma ferramenta não só de performance, mas também de relacionamento. E se você aceitar a ideia de que feedback contínuo é uma coisa importante, você muito provavelmente
vai perceber não só a performance aprimorada das pessoas, da sua equipe, das pessoas, da sua família, dos seus relacionamentos, mas também o fortalecimento dos vínculos entre as pessoas que participarem dessas conversas. Mas enfim, vamos ao que interessa. Eu decidi dividir os episódios do podcast dedicados a esse assunto em 2, porque eu encontrei um artigo mas muito legal. Como sempre, o artigo vai ficar linkado no site e também em todas as publicações que eu realizar divulgando esse podcast, mas foi essencialmente um artigo que dividiu, assim como eu estou fazendo nesses 2 episódios, o tema feedback em como fazer versus como não fazer. E eu vou preferir, de novo, assim como o autor do artigo, um sujeito que se chama Marty Kaplan, que escreveu esse artigo em 2016, eu preferi também dividir os episódios nessa ordem. Primeiro, o que não fazer, como estragar tudo, como ferrar com tudo no mundo do feedback, para então, num segundo momento, nós realizarmos um segundo encontro aqui, um outro episódio, um próximo episódio dedicado a como fazer, a como dar feedback de maneira adequada, de maneira efetiva. Pois bem, só para vocês saberem um pouco mais a respeito do Marty, o sujeito que escreveu esse artigo, que eu descolei e que eu achei muito bacana para a gente poder conversar a respeito desse tema. O sujeito tem um PhD em comportamento organizacional e vem ensinando isso há décadas, nas suas próprias palavras. Porém, ele diz que já ferrou com absolutamente tudo dando feedback para as pessoas e instintivamente também se recolheu quando exposto a feedback negativo em relação à sua própria performance. Pior ainda, ele mesmo fazendo autocrítica inicial, ele descartou feedback positivo que ele recebeu e perdeu, assim, grandes oportunidades de se sentir bem a respeito de si próprio. E aí ele afirma que isso qualifica ele como um expert. E eu achei muito legal essa sinceridade, porque todos nós, especialmente ao recebermos feedback, nós temos essa tendência a nos comportarmos de maneira defensiva quando esse feedback é negativo e, eventualmente, a nos constrangermos, nos taparmos de vergonha, muitas vezes, quando nós recebemos um elogio. E aí a gente acaba não se beneficiando nos 2 mundos, nem tentando melhorar a partir daquele feedback sincero, honesto e negativo que muitas vezes a gente precisa receber para poder subir de nível, e também para poder chegar em casa numa boa, dizer assim, olha que legal, hoje recebi um feedback positivo, alguém veio conversar comigo e me elogiar, olha só, me senti entusiasmado para continuar fazendo o melhor, para continuar cada vez mais desenvolvendo as minhas competências e as minhas habilidades. O Marty, ele elenca 10 itens do que você não deve fazer no mundo do feedback, quando você estiver, mais especificamente no caso desse artigo, prestes a dar feedback. Mas vocês vão perceber que muitos dos elementos que são apresentados aqui servem tanto para quando você vai dar feedback, quanto para quando você vai receber. E aí eu faço muita questão de frisar que as 2 atividades, elas são igualmente importantes. Em outras palavras, a maneira como a gente se comporta diante dessas 2 atividades é absolutamente fundamental, e o desenvolvimento de naturalidade ao abordar o tema feedback, o desenvolvimento, de certa forma, de uma percepção de que feedback é algo fundamental, de novo eu insisto, para fortalecer relacionamentos ao mesmo tempo em que a gente aprimora a performance. Então o Marty Kaplan diz assim, por que o feedback importa? Muito simples, porque sem ele nós temos apenas uma vaga ideia, e nós vamos falar em seguida sobre ser vago ao dar feedback, uma das coisas que você deve evitar. Nós temos apenas uma vaga ideia do quão bem nós estamos indo e do que nós podemos fazer diferente para alcançar os resultados que importam para nós e para as pessoas do nosso time. Ou seja, feedback não é algo importante exclusivamente em nível individual. Feedback é algo importante em nível coletivo e talvez aí esteja, inclusive, talvez aí resida a maior importância desse processo. Muito bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa.
As 10, eu disse 10 maneiras de arrebentar com o processo de feedback, 10 coisas que você não deve fazer quando estiver prestes a incorporar o feedback como parte da sua prática profissional. Primeira coisa que você deve evitar a qualquer custo é simplesmente não dizer nada. Não parta em nenhum momento da presunção de que aquilo que você tem a dizer é tão óbvio que não merece ser dito. Eu, durante muitos anos, trabalhei na esfera presencial com preparação para processo seletivo, em uma primeira instância o vestibular, mais recentemente o Enem. E eu garanto a vocês, eu não me arrependi em nenhuma instância de algo que eu tenha dito ao longo desses processos preparatórios para qualquer um dos meus alunos e alunas, mas eu me arrependo em várias instâncias até hoje de ter permanecido em silêncio quando eu poderia ter sido proativo e ajudado mais ainda os meus alunos e alunas do que eu jamais ajudei. Por mais que eu tenha sido muito eficiente nessa responsabilidade, digamos assim, ao dar feedback. E eu tenha sido muitas vezes muito contundente, e essa minha contundência tenha sido elogiada por um bom número de alunos e de alunas que me recompensaram com o seu reconhecimento, com a sua gratidão. Mas o silêncio não é uma opção. Na grande maioria das vezes, diz o Mark Kaplan, o autor do artigo, as pessoas não sabem, de fato, aquilo que a gente presume que elas sabem. E aí, normalmente, o que acontece é que a gente vai acumulando. Nós que temos essa missão, esse dever de darmos feedback para as pessoas com quem a gente trabalha, para as pessoas que a gente orienta, nós vamos acumulando até um determinado momento em que o caldeirão entorna e a gente simplesmente despeja todo aquele feedback acumulado, muitas vezes composto por vários elementos negativos, de uma vez só, como se nós estivéssemos punindo a pessoa por não ter se dado conta daquela coleção de obviedades que nós presumíamos que ela, obviamente, já sabia. Então fica o registro, não acumule feedback, é algo que você tem que, número 1, fazer de forma contínua e número 2, jamais represar a partir da presunção de que a pessoa já sabe o que você tem a dizer. Vai por mim, eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de abrir o jogo o mais rápido possível. Item de número 2 que você deve evitar a qualquer custo ao dar feedback: seja vago. Você não pode, em hipótese alguma, ser vago ou ser vaga na hipótese de você ter que dar feedback para alguém. Tudo bem? O autor ele é bem específico a respeito disso, ele inclusive dá um apelido para isso, que é a doença da pessoa inteligente, a doença da pessoa esperta, smart em inglês. Só que smart, na verdade, se a gente traduz como esperto, em português a palavra esperta pode ter uma conotação de esperteza, de espertalhão, de alguém que está tentando levar vantagem a partir de um certo jeitinho. Não é esse o caso, é a doença da pessoa inteligente, a pessoa cuja mente se move muito rápido, a pessoa que faz inferências em alta velocidade e aí se move dos dados que sustentam uma determinada situação para conclusões e, consequentemente, também para julgamentos, e a partir desses julgamentos a gente se apaixona. É muito difícil a gente se afastar dos julgamentos que a gente faz, especialmente em tempos de redes sociais, em tempos em que esses julgamentos costumam ser sumários e costumam ser apoiados em um conjunto muito restrito de dados e em percepções que são confinadas a um viés. Por que eu digo isso? Porque normalmente, à medida em que a gente vai se comportando de certa forma e indicando que a gente gosta de um determinado tipo de publicação nas diferentes redes sociais, a tendência é que a gente invariavelmente crie uma bolha de conteúdo a partir dessas demonstrações.
e cada vez mais conteúdos que estejam alinhados com aqueles modelos de pensamento, com aquelas linhas de pensamento ou modelos mentais, sejam exibidos para nós com frequência cada vez maior. Então, a partir desse viés e também da limitação dos dados e da alta velocidade de resposta que, de certa forma, essas redes demandam da gente, juntamente com a noção e o senso de urgência que se criou a partir da proliferação, do advento e da proliferação das notificações nos nossos telefones celulares, a gente tem uma tendência a firmar esses julgamentos muito rápido. O autor Marty afirma que nós temos uma tendência a confundir as nossas inferências sobre outras pessoas com fatos, e no momento em que a gente faz isso, a gente esquece dos dados que nos levaram àquelas conclusões a que nós chegamos. Por exemplo, ele ilustra afirmando, fazendo referência a uma situação hipotética em que, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão de que um dos nossos colegas tem uma tendência a nos interromper no meio do nosso raciocínio. Vocês certamente conhecem alguém assim, alguém com quem a gente está tentando conversar e, de repente, antes da gente finalizar uma frase ou uma sentença, a pessoa nos interrompe, porque ela imagina já ter enxergado, e imagino eu que seja esse o motivo, não seja simplesmente falta de educação, mas ela pode imaginar que já chegou a uma conclusão a respeito do que nós teríamos a dizer e, portanto, a partir daí se autorizar a nos interromper. Isso é revoltante. Vocês que já passaram por isso sabem que é chato, é muito chato mesmo quando as pessoas ficam nos interrompendo e, de repente, você pode ter a missão de dizer para essa pessoa que ela deve alterar esse comportamento. À medida em que a gente vai se preparando para dizer isso, para dizer, olha, você não devia interromper as pessoas, a gente vai, de certa forma, aliviando isso na nossa cabeça, porque a gente se sente culpado, de repente, por estar tendo que dar um feedback negativo, e a gente pensa em outras particularidades e outros atributos daquela pessoa, outras competências que fazem com que, talvez, na nossa cabeça, a gente construa a ideia de que ela não merece aquele feedback negativo, mas enfim, de repente, quando a gente se dá conta, a gente lança algo do tipo: fulano, você seria ainda melhor como um membro da nossa equipe se você fosse mais colaborativo. Vocês estão entendendo? Ou seja, aquele problema pontual, específico, isolado que nós tínhamos de tentar remediar o comportamento dessa pessoa que interrompe os seus colegas enquanto está falando, se transforma em uma coisa vaga em relação à qual muito provavelmente a pessoa que for alvo desse feedback não vai ter sequer como identificar uma ação específica que ela pode tomar para poder melhorar. E esse é o grande problema de ser vago. Quando a gente é vago, a gente não consegue, naturalmente, por antônimos que são, a gente não consegue ser específico para remediar o feedback ou os elementos abordados no feedback que nós estamos recebendo. Por isso, jamais, nunca, jamais seja vago. Na preparação para o feedback, inclusive, a recomendação é que você identifique os elementos específicos que vão ser endereçados na conversa, e aí é muito importante deixar bem claro, no momento em que a gente é específico, a gente foca no comportamento ou na situação, a gente nunca foca na pessoa. Item 3 que você deve evitar ao dar feedback: invente uma historinha. Nunca, jamais invente histórias. E o Martin Kaplan é muito inteligente quando ele afirma que nós somos neurologicamente programados para tentar fazer sentido do nosso ambiente e para tomarmos ações ou realizarmos ações para nos defendermos e para nos protegermos de ameaças percebidas. Isso a gente sabe. As pessoas elas só investem energia espontaneamente, basicamente para realizarem 3 tarefas ou 3 atividades: para se alimentar, para procriar e para fugir dos inimigos. Assim éramos quando ainda não tínhamos desenvolvidas as nossas habilidades cognitivas como hoje, né, na fase Homo sapiens. Muito bem, então.
O que acontece nesse momento é que, né, quando a gente converte as pessoas nos nossos inimigos, isso é uma boa forma de trazer ou de fazer emergirem as hostilidades que nós estamos tentando evitar. No momento em que a gente inventa uma historinha, portanto, a gente trata essa historinha como um fato. E aí, a partir daí, a nossa tendência é de ver o comportamento subsequente sob essa luz. E, a partir daí, as pessoas com quem a gente está lidando, elas se tornam mais isoladas ainda e elas não entendem o porquê daquele feedback estar sendo dado, enfim. A ideia por trás desse terceiro elemento aqui, essencialmente, é: se você inventa historinhas, você, número 1, vai ter dificuldade mais adiante de lembrar dos detalhes, nas minúcias que estão por trás da história específica que você inventou em cada uma das conversas de feedback que teve, e muito provavelmente, se você trabalha em uma empresa, ainda que de pequeno porte, você vai ter mais de uma. Não só mais de uma conversa de feedback, mas também mais de uma pessoa com quem você vai conversar a respeito disso, mas também no caso número 2, a gente acaba se afastando daquilo em que realmente a gente precisa focar e focando na história, focando no entorno, focando nos aspectos justamente que tornam essas histórias vagas. Ou seja, se, por exemplo, na hipótese do nosso colega de trabalho ilustrado anterior, quando eu falei justamente sobre essa questão da gente correr o risco de ser vago e ter que evitar isso no momento em que a gente se envolve nos processos de feedback. Se nós começarmos a acreditar na ideia de que aquela pessoa realmente não nasceu com o espírito de equipe desenvolvido, ela não tem esse dom ou esse talento, e ela sempre foi assim e muito provavelmente vai continuar sendo, se a gente acreditar nessa história, a gente não vai, de fato, se sentir motivado o suficiente para poder ter uma conversa de feedback produtiva, específica e que possa deixar claro para a pessoa a quem essa conversa está sendo endereçada os pontos exatos em que ela pode melhorar. Quarto item que você deve evitar a todo custo: devolver na mesma moeda. Não é raro acontecer de conversas de feedback descambarem para trocas de ofensas ou de insultos, ainda que isso aconteça no nível profissional, ainda que isso aconteça sem que as pessoas, é claro, levantem o tom de voz ou algo, né, ou se tornem mais sanguíneas nas suas manifestações. A verdade é que a maioria de nós esperamos até o momento em que a gente entra em erupção ou em ebulição antes que a gente saiba ou que a gente faça alguém saber como as suas ações nos afetaram. E aí a nossa intenção ao dar feedback não será mais construir uma relação mais forte, mas sim, nesse momento, causar dor e sofrimento a outra pessoa. Todos vocês já passaram por isso. A gente recebe, por exemplo, feedback negativo e a gente não consegue assimilar esse feedback imediatamente. A nossa tendência é imediatamente a de procurar culpados e a de tentar atribuir a culpa pelo nosso comportamento a alguém ou a uma situação ou até mesmo a pessoa que está nos passando aquele feedback. Eventualmente, isso pode até acontecer de uma maneira ainda mais cruel, eu diria, que é quando a gente ilustra um outro comportamento, não necessariamente relacionado com aquele que é o foco da conversa, e faz referência a ele durante a conversa de feedback. Gustavo, você deveria trabalhar melhor em equipe, você deveria, por exemplo, ouvir mais e falar menos e, especificamente, não interromper as pessoas enquanto elas estão falando. E aí eu digo assim, olha, mas você já parou para pensar que você não costuma fazer isso, que você não costuma ser um bom ouvinte? Isso não está em questão. Isso não faz o menor sentido, isso não precisa ser colocado, porque o foco da conversa de feedback não é esse, o foco não é o comportamento de quem está lhe passando o feedback, o foco é o seu comportamento e o fortalecimento da sua relação com essa pessoa. Assumir essa postura defensiva
eu garanto, não vai promover qualquer benefício, a melhor postura para você ao participar de uma conversa de feedback como ouvinte ou como a pessoa a quem aquele feedback está sendo endereçado é desarmada. Quinto item que você deve evitar a qualquer custo: esconder as suas emoções. Nós já passamos há bastante tempo daquela leitura de situações profissionais como situações em que nós devemos blindar as nossas emoções, em que as nossas emoções não são bem-vindas. Eu, particularmente, cresci ouvindo isso. A gente não mistura os negócios e a vida pessoal, a gente não mistura a cognição e o comportamento no mundo corporativo com as emoções que são próprias da esfera familiar, da esfera dos nossos relacionamentos. Isso já não é mais verdade, cada vez mais. A gente vem reconhecendo, e a pesquisa científica, de certa forma, vem endossando essa ideia de que as nossas emoções elas são bem-vindas. E não só isso, de que abrir espaço para as nossas respostas emocionais no âmbito profissional é algo importante para que a gente possa nutrir relacionamentos mais densos, mais sólidos, a partir da percepção de proximidade que se desenvolve uma vez manifestadas essas emoções, e a partir daí também surgem benefícios relacionados à cognição. Porque no momento em que as pessoas se comportam melhor, normalmente elas acabam aprendendo mais. Então, o que acontece quando você tenta esconder as suas emoções, essencialmente, é a frustração do fracasso. A gente não consegue esconder as nossas emoções. Nós somos guiados pelas nossas emoções e, portanto, é o nosso dever saber o que nós estamos sentindo ou, enfim, entender o que nós estamos sentindo para saber como aquilo que a gente está sentindo está impactando não só a nossa participação na conversa de feedback propriamente dita, mas também a nossa performance. Não faz sentido a gente tentar esconder, ignorar, distorcer, desconfiar ou suprimir as nossas emoções, por mais que a gente tenha sido ensinado a fazer isso ao longo praticamente da vida inteira. Especialmente se você é homem, você sabe do que eu estou falando, se você tem os seus 40, 50 anos ou por volta disso, assim como eu. Eu tenho 44 no momento da gravação desse episódio. A gente aprende que o homem não chora, e isso é muito revelador, exatamente desse ponto que eu estou tentando destacar para vocês. Agora, o quanto nós somos, ao longo de uma vida inteira, ensinados a esconder as nossas emoções. E com as mulheres, a balança pende para o outro lado, né? Muitas vezes as mulheres acabam sendo rotuladas preconceituosamente de choronas ou de hiperemocionais, por assim dizer, e ao longo de muitos anos se fez uma leitura disso nas situações de trabalho de maneira negativa. Que bom que nós estamos vivendo um momento histórico em que as emoções elas passam a ser mais bem-vindas no espaço de trabalho, nos espaços profissionais. Eu, pessoalmente, acredito que todo mundo sai ganhando. O Martin afirma: é melhor saber o que está acontecendo dentro das pessoas, dentro de si próprio, e encontrar uma maneira de descrever sem culpar ninguém, do que tentar agir logicamente e tentar convencer ou vencer a discussão, por assim dizer, a partir exclusivamente da razão. Essa aqui eu adoro, item 6 da lista de itens que você deve evitar a todo custo enquanto envolvido numa conversa de feedback. Seja legal. Cara, ser legal, vai por mim, é a antessala da discórdia, do ódio e da fofoca. Eu não conheço absolutamente ninguém que tenha sido legal o tempo todo e que não tenha se arrependido amargamente disso. No nosso segundo episódio sobre feedback, eu vou falar mais sobre a Kim Scott, a autora de um livro em inglês que se chama Radical Candor e que em português, em tradução livre, seria algo como a candura radical. Ela afirma que para poder dar feedback de maneira genuína, de maneira eficiente, nós não podemos abrir mão de duas coisas: de desafiar pessoalmente as pessoas
a quem nós vamos endereçar o nosso feedback e de nos importarmos pessoalmente com aquela pessoa ao mesmo tempo. E é justamente aí que passa a ser difícil da gente ser legal. Porque quando a gente é legal, é muito difícil da gente fazer essas duas coisas. Quando a gente é legal, a gente pode estar sendo legal só porque a gente acha que ser legal é uma coisa importante e então a gente não se importa de fato com aquilo, ou com aquela pessoa, ou com aquela situação. A gente se importa, na verdade, em continuar dando às pessoas a impressão de que a gente é uma pessoa legal. E no momento em que a gente é legal o tempo todo, a gente acaba não desenvolvendo a contundência necessária para passar feedback negativo, especialmente se aquilo representar um comportamento importante que precisa ser modificado para o bem da pessoa que está recebendo feedback e também para o bem da organização a que ela pertence como um todo. O Marty afirma: nós, como seres humanos, compartilhamos um medo irracional e de que se fala pouco, que se nós formos verdadeiros uns com os outros sobre o que nós pensamos e o que nós sentimos, o tecido da sociedade vai evaporar e todo o casamento, amizade e parceria de negócios vai se dissolver imediatamente. Vocês vejam como, de fato, isso nos faz pensar. Né? No quanto a nossa franqueza, muitas vezes, ela é observada com relutância. Eu não vou dizer que ela é mal vista, não é exatamente isso. Mas as pessoas elas relutam em acreditar que sermos completamente francos e transparentes é uma coisa boa e que o potencial de dano desse tipo de comportamento tende a ser maior do que os benefícios dessa decisão. Então não surpreende que nós nos preocupamos com o que a gente vai, com como a gente vai dizer e o que nós precisamos dizer para os outros, diluindo a nossa mensagem para minimizar o dano. Muito importante, ser específico, não ser vago, dizer o que precisa ser dito e não ser necessariamente legal. Porque não é sendo legal que a gente vai conseguir remediar. Quando você for legal a primeira vez, tudo bem, a segunda vez, o seu comportamento já vai ser percebido como o comportamento de uma pessoa boazinha e, consequentemente, se o comportamento alheio não se alterar, muito provavelmente a pessoa vai pensar que não dá nada e no momento em que não dá nada, ela não tem nenhum bom motivo para mudar aquele comportamento. Por mais, e aí ironicamente até por mais que a maior beneficiada por essa alteração de comportamento seja ela própria. Número 7 da lista de coisas que você não deve fazer ao dar feedback: conte para mais alguém. Não faça fofoca. Se você não quer ser algo de fofoca, não faça fofoca. Eu até escrevi aqui nas minhas anotações: diz na cara. Diga na cara o que precisa ser dito. Parece muitas vezes que isso não vai causar mal nenhum. A gente está pensando em dar o feedback para o fulano. Aí a gente chama o cicrano e diz assim: sabe que eu estou precisando dar o feedback para o fulano. Porque o fulano anda fazendo coisas que realmente não são compatíveis com o cargo que ocupa, não são compatíveis com o espírito, com a cultura da nossa organização, mas eu realmente não sei como fazer isso. E o cicrano, ouvindo aquilo, claro, naturalmente, até para demonstrar solidariedade, concorda com aquelas afirmações e tudo mais. E eis que nesse momento eu, por ter dito ao cicrano aquilo que eu deveria ter dito para o fulano, me sinto aliviado. E no momento em que eu me sinto aliviado, curiosamente, eu não percebo mais uma necessidade tão premente de falar aquilo que eu precisava falar para o fulano, e eu acabo voltando para o item 1 e permanecendo em silêncio. Vocês estão entendendo o risco? O risco de contar para mais alguém é sempre muito importante nós termos as conversas que nós precisamos ter com as pessoas que precisam participar dessas conversas. O próprio Marty afirma: o problema com essa estratégia é que a pessoa com quem eu tenho que conversar não vai ter a oportunidade de conversar comigo, nós não teremos a chance, de fato, de concretizar, de fazer com que essa conversa aconteça. Nunca vai receber essa informação. As minhas crenças sobre ela e o nosso relacionamento vão se reforçar. Ela possivelmente vai pensar: ele não se importa porque não conversa comigo. Eu vou pensar dessa pessoa, não adianta eu conversar com ela porque ela não vai mudar de qualquer forma. E isso compromete a nossa habilidade
de colaborarmos efetivamente. Então, por favor, não seja um fofoqueiro, não seja uma fofoqueira, a menos que você queira deliberadamente que a fofoca passe a fazer parte permanente, parte viva do seu contexto profissional. E aí eu garanto a você, muito provavelmente a sua organização não vai durar para contar a história. Item de número 8 da lista do que não fazer ao dar e ao receber feedback. Espere o momento oportuno. Não existe momento mais oportuno do que o agora. O feedback contínuo é algo absolutamente fundamental, por exemplo, no mundo do esporte. Atletas de alta performance recebem feedback todos os dias, sem exceção. Eles praticam, recebem feedback, promovem ajustes e praticam de novo. Pensem em atletas de nível olímpico. Em quantas vezes isso acontece virtualmente durante todos os dias que antecedem a participação em um evento tão grandioso quanto uma Olimpíada, ao longo de anos, muitas vezes ao longo de 4, de 8, de 12 anos, até que a pessoa possa alcançar um nível que lhe permita ambicionar ocupar um dos 3 lugares do pódio em um evento como esse, por exemplo. Então, em hipótese alguma, é um direito seu esperar o momento oportuno para dar feedback. O feedback tem que ser dado o mais rápido possível, para que não só você possa ter clareza a respeito daquela mensagem, mas também ela possa ser incorporada e processada o mais rápido possível pela pessoa que está recebendo. Muito importante, isso não significa, número 1, que você não deva preparar o seu feedback, você precisa preparar, nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio. E número 2, isso não significa que a pessoa que está recebendo o feedback precise processar esse feedback imediatamente. Não. Muitas vezes essa pessoa precisa ir para casa, processar, assimilar, conversar com pessoas, para poder ter uma perspectiva, inclusive, mais positiva daquilo que está acontecendo e até possa se desvencilhar de eventuais proteções ou barreiras que ela possa ter criado e que possam estar comprometendo a eficácia desse feedback. Mas quanto mais você esperar, acredite, mais difícil vai ficar. Nono e penúltimo item da lista de coisas que você não deve fazer ao dar feedback: não assuma a responsabilidade. A responsabilidade é toda sua. Se você está ouvindo feedback, a responsabilidade de agir em relação àquele feedback é toda sua também. É claro que na hipótese de você estar ouvindo o feedback ou recebendo feedback de alguém, a decisão de usar aquele feedback para alguma coisa ou não, em última instância, vai ser sua. E o fato de você estar recebendo feedback não significa que todo feedback que você receber venha a fazer sentido. Pode ser que você chegue à conclusão de que um determinado item de feedback não faz sentido e, portanto, não deve ser colocado em prática. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas no momento em que você dá feedback, é absolutamente fundamental que você entenda a sua responsabilidade nesse processo. Quando alguém nos desaponta, e é isso normalmente que costuma pautar as conversas de feedback, especialmente quando os pontos que são abordados envolvem alguma forma de feedback negativo, quando alguém nos desaponta, deixando a desejar em algum aspecto em relação às nossas expectativas, a nossa tendência é atribuir a responsabilidade integralmente para essa pessoa. E esse desapontamento, segundo Marty Kaplan, ele encobre a nossa objetividade e torna mais difícil para nós enxergar a interconexão entre as coisas e como as nossas ações podem ter contribuído para essa situação, ainda que inadvertidamente. A tendência de culpar e apontar dedos, finger point, é a expressão em inglês, inclusive, muito legal, muito útil. A nossa tendência de culpar as pessoas e de apontar dedos é poderosa quando nós sentimos que nós fomos desapontados. Assim como a nossa tendência para acreditar ou para nos convencermos, por assim dizer,
em acreditar que nós não cometemos erro nenhum, que nós não cometemos nenhuma falha e que nós fomos simplesmente vítimas desafortunadas da falta de consideração de mais alguém. Sempre procure colocar nessa equação de feedback a sua participação. Sempre procure consultar a pessoa e aproveitar, inclusive, as conversas de feedback para inverter o sentido do vetor. Converse com elas e esteja aberto a receber críticas em relação ao seu próprio comportamento, e não só críticas, mas também sugestões relacionadas a como você pode fazer, como você pode proceder, de que forma você pode se comportar para melhorar e para que a próxima conversa possa ser pontuada por mais feedback positivo do que negativo. Décimo e último item do que fazer, ou melhor, do que não fazer ao dar feedback. Não agradeça. Gente, feedback é algo que é bom tanto para quem dá quanto para quem recebe. Isso é muito importante que esteja muito claro e, de preferência, que seja verbalizado no momento em que essas conversas começarem a acontecer, até o momento em que isso esteja claro para todos os participantes. É claro que a gente não precisa o tempo todo reforçar que, olha, feedback é uma coisa boa para mim e boa também para você, toda vez que essas conversas estiverem prestes a iniciar. Mas feedback é algo bom, é algo que beneficia todo mundo que participa, não só quem dá feedback, mas também quem recebe. Então, nada mais justo do que quem está dando feedback agradecer pela oportunidade de estar participando de alguma conversa como aquela. O agradecimento, a gratidão, não é uma prerrogativa exclusiva de quem está recebendo o feedback, de quem é alvo daquelas críticas, daquelas sugestões, daquelas recomendações, daqueles elogios, por que não dizer? E é claro que se o feedback eventualmente for mais negativo, ou perdão, mais positivo do que negativo, nós vamos ter uma tendência natural a agradecer por estarmos sendo elogiados, por estarmos tendo a nossa performance reconhecida. Mas é muito importante para quem está dando feedback que isso também fique claro. É muito importante para quem está dando feedback que a pessoa aproveite essa oportunidade para agradecer. Martin Kaplan afirma, como espécie, nós temos circuitos que, de certa forma, valorizam mais a negatividade, sempre escaneando o ambiente, procurando ameaças potenciais, como eu falei a vocês, investindo energia espontaneamente apenas para a procriação, para a alimentação e para evitar os inimigos, e aí agindo conforme a necessidade para garantir a nossa sobrevivência. Enquanto a nossa sobrevivência, de certa forma não, na verdade, sem nenhuma dúvida, ela se apoia no quanto nós somos capazes de antecipar e responder ao perigo, a nossa habilidade de prosperarmos e de alcançarmos mais integralmente o nosso potencial é estimulada por apreciação. Portanto, no momento em que você decide agradecer a pessoa a quem você acabou de dar feedback pela oportunidade de estar participando daquela conversa, adivinha, a pessoa que recebeu o seu feedback vai ter uma tendência amplificada, potencializada de colocar o seu feedback em prática. Porque ela vai se sentir reconhecida, ela vai se sentir agradecida, ela vai se sentir feliz por estar tendo a oportunidade de participar de uma conversa cujo teor pode não ter sido integralmente positivo, naturalmente, mas que tem, evidentemente, um componente muito forte, muito perceptível, muito nítido de positividade. É uma conversa agradável, uma conversa recompensadora, não só para quem está ouvindo o feedback, para quem está recebendo o feedback, mas também, e aí importante clareza nesse processo, também para quem o está fornecendo. Sem encorajamento e feedback positivo, nós perdemos a nossa autoconfiança, nós podemos nos tornar cínicos ou nós podemos
perder oportunidades. Vocês vejam que ele até ilustra com exemplos. Quando a gente perde a nossa autoconfiança, a gente pergunta para nós mesmos, será que eu fiz certo? Quando a gente se torna cínico, a gente pensa, ninguém realmente se importa se eu me esforço ou não. E esse cinismo, esse ceticismo, de certa forma, acaba nos prejudicando diretamente, não só a organização de que a gente faz parte, mas também a nós mesmos. Ou então a gente perde oportunidades e aí, nesse caso, nós podemos pensar, eu não tinha nenhuma ideia no quanto as pessoas valorizavam essas conversas ou a minha participação, a minha atenção durante essas conversas. Sem nenhuma medida da nossa apreciação no dia a dia, é difícil de construir relacionamentos e confiança. E como eu disse a vocês desde o início, feedback se sustenta a partir de melhoria na performance e de desenvolvimento, nutrição de relacionamentos positivos. E tanto relacionamentos quanto confiança são essenciais para que a gente possa participar de um ambiente de trabalho saudável. Então, quando alguém fizer alguma coisa que você valorizar, faça com que essa pessoa saiba imediatamente que aquilo importou, que aquilo fez diferença, que aquilo se tratou de algo importante para você e, consequentemente, no momento em que você fizer isso, faça com que a pessoa saiba que você se importa genuinamente com ela. Eu sempre achei legais esses problemas de probabilidade em que a gente chega na resposta descartando aquilo que a gente não quer. Sabe? Por exemplo, qual a probabilidade de chover amanhã se a probabilidade de não chover é de 80%? Bom, naturalmente você vai pegar 100%, a probabilidade de qualquer coisa acontecer, e subtrair a probabilidade de não chover, 80%. 100 menos 80, 20, você observa como a gente chega indiretamente no resultado. Quando a gente fala de estratégia, por exemplo, é super importante a gente decidir o que não fazer. Em qualquer cenário estratégico, especialmente conforme o nosso primeiro episódio aqui do podcast, aliás, não foi o primeiro sobre estratégia, enfim, tem um episódio anterior, não sei se foi o segundo ou o terceiro, em que eu falei especificamente sobre estratégia na leitura do Michael Porter. Saber o que não fazer é tão ou mais importante do que saber o que fazer, porque é a partir daquilo que a gente decide não fazer que a gente pode fazer escolhas mais inteligentes em relação a como investir os nossos recursos sempre limitados e fazermos então com que a nossa organização prospere. Foi mais ou menos nessa linha, na linha dos problemas invertidos de probabilidade e na linha da estratégia do Michael Porter, que eu resolvi então trazer até vocês um episódio um pouco diferente. Um episódio em que nós acabamos de tratar sobre tudo o que você não deve fazer, os 10 itens que correspondem ao que você não deve fazer no mundo do feedback, deixando os 10 itens que dizem respeito ao que você deve fazer para o próximo episódio, recapitulando o que você não deve fazer. Número 1, não diga nada. Número 2, seja vago. Número 3, invente uma história. Número 4, devolva na mesma moeda. Número 5, esconda seus sentimentos. Número 6, seja legal, não seja legal, pelo amor de Deus. Número 7, conte para mais alguém. Número 8, espere o momento oportuno. Número 9, não assuma a responsabilidade. E número 10, não agradeça. Eu espero que esse episódio tenha sido produtivo para vocês e que vocês já estejam curiosos, que vocês já estejam curiosas para saber o que fazer, o que vai ser o tema do nosso próximo episódio. Muitíssimo obrigado a todos vocês pelo prestígio. Esse episódio, assim como todos os anteriores, está disponível no site pergunteaoprofessor.com.br. E se você quiser ser pauta de um dos próximos episódios, é só me mandar sua pergunta pelo site ou então diretamente para o e-mail podcast@pergunteaoprofessor.com.br. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham se divertido tanto quanto eu nesse que foi o episódio de número 6 do podcast Pergunte ao Professor. Conversamos de novo no próximo episódio, o que fazer ao dar, ao receber feedback. Por hoje era isso, um abraço.